Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Sou o Jonas. Sou o Leandro. Bilhete duplo aqui de volta. E muita gente perguntou pra gente: o que vocês estão fazendo no Canadá? Vocês estão no Canadá? Vocês estão no Brasil? Bem, só resumindo, em 2017 a gente passou um mês aqui no Canadá, um mês lá em Toronto, conhecendo um pouco mais sobre o Canadá, explorando um pouco mais esse país que possivelmente a gente poderia morar e estamos morando. De 2017 até 2019, quando a gente de fato veio definitivamente para o Canadá, foi um processo que a gente começou a entender um pouco mais como é que a gente poderia fazer um intercâmbio, ou ficar um pouco mais de tempo, ou estudar, ou quem sabe até mesmo imigrar. Só que vamos em partes, a gente precisa contar para vocês uma coisa muito interessante que aconteceu no nosso planejamento. Principalmente por esse cara aqui, ó, que não largava o site de imigração, que por causa do bilhete conectou tanta gente legal, que deu tanta dica bacana, e a gente conseguiu vir para o Canadá com pouquíssimo recurso investido especificamente e com uma oportunidade gigante de permanecer por aqui. Então, esse vídeo é sim sobre como a gente conseguiu vir para o Canadá em 2019 com Work Permit para o Leandro e para mim. Ale, É isso aí. como é que foi essa Pois descoberta? Desde que a gente veio pro Canadá pela primeira vez em 2017, a gente entendeu que a gente precisava passar um tempo maior aqui. Então a gente voltou pro Brasil, eu fiquei pesquisando e pensando e tentando entender como que a gente faria para voltar. Até porque eu estava trabalhando, mas o Leandro não estava trabalhando, ele estava desempregado. Então, Isso. tipo assim, ao invés de ficar desesperado, o que ele fez? Focou em tentar pesquisar, né? Encontrar um caminho para nós dois. Exatamente. E aí quando eu pesquisava, em 90% das opções, 90% das pessoas indicavam o college, né? Que é um dos caminhos mais conhecidos para vir para o Canadá. E tinha uns 10% de outros projetos, programas aí que dava para ser estudado mas dependia de uma certa pesquisa, de um certo aprofundamento. Um deles foi o Express Entry, que a gente chegou a cogitar a possibilidade, mas faltava inglês, talvez faltava o dinheiro da comprovação financeira, talvez não, faltava o dinheiro da comprovação financeira. Bastante. E, enfim, college, obviamente, se já faltava dinheiro pro Express Entry, imagina então pro college que você tem que comprovar uma grande quantidade A de gente dinheiro. não teria as condições de juntar o dinheiro do college mais a comprovação financeira Isso. para aplicar o visto de estudos do Brasil. Exatamente, até porque, como o Jonas falou, eu estava desempregado, então a nossa poupança não estava crescendo de uma forma muito justa. E aí foi que eu comecei a ouvir falar sobre o programa, o Working Holiday Visa. Enfim, e aí então eu comecei a pesquisar sobre o Working Holiday Visa, porque eu comecei a ver que tinham alguns brasileiros que vieram para o Canadá com esse programa, mas aí para mim era contraditório, porque esse não é um programa para brasileiros, é um programa para algumas nacionalidades específicas. A gente vai ter que gravar de uma outra maneira, a nossa Osmo aqui acabou a bateria, mas enfim. Daí o Leandro descobriu que o Working Holiday Visa é um programa para jovens, de determinada idade. Esse programa é comercializado para alguns países e as vagas remanescentes são disponibilizadas para os países que não fazem parceria direta com o Canadá, como, por exemplo, o Brasil. Eu sei que o Chile, na América Latina, faz parte do programa, os outros países não. O Leandro, então, começou a mandar muitos e-mails e entrou em contato com várias organizações, né? O nome da organização? Mas daí você entrou no Work Holiday Visa e viu que tinha 5 organizações canadenses que comercializavam. Isso, exatamente, porque daí eu percebi que como você não fazia para os países que não faziam parte, verdade. tinha uma opção que ou você selecionava a sua nacionalidade e eram aquelas listadas, ou tinha uma opção que era meu país não está listado. Então eu cliquei nessa opção e percebi que para tentar eu teria que conversar com uma organização diretamente. E aí foi que então eu peguei todas as organizações, todas, vamos dizer que são agências, vamos dizer assim para ficar mais fácil de entender. Então essas agências eu mandei e-mail para todas elas para ver o que rolava. E aí, obviamente, algumas começaram a me responder que talvez não tinha mais vaga isso tudo em 2017, talvez não tinha mais vaga, que precisariam conversar e tal. Fila de espera. E nesse meio tempo eu descobri que tinham pessoas que tinham vindo pro Canadá por esse programa, mas eles compraram com a agência brasileira. Então, eu descobri que essa agência X no Brasil, ela comercializava o programa em torno de R$30 mil por Work Permit. E aí, quando eu percebi que era esse valor, eu cheguei a conversar com uma pessoa também, e eu percebi que era muito caro. Bem, foi aí que a gente notou, então, que essa agência brasileira, ela pegava o Work Holiday Visa e adicionava produtos, né, e serviços como escola de idiomas e tal, tornando mais caro o pacote. E para nós não dava certo. E isso
o programa especificamente do Work Holiday Visa não é para isso, para uma comercialização de intercâmbio, sim para oportunizar intercâmbio entre jovens pelos países, Canadá, Estados Unidos, enfim, essas coisas assim, e entre as vagas remanescentes para os brasileiros. Então o Leandro acabou usando essa informação dessa forma e atingiu muito bem essa organização canadense, que respondeu dizendo que achava justo sim o que ele estava falando, que né, entre pagar $9.000 e quase $500 pelo Work Holiday Visa com a organização canadense, era um distanciamento gigante. Exato. Então o programa ele é na verdade um programa que dá oportunidade para os jovens, então não precisa ser algo muito caro. E a agência respondeu dizendo que, melhor dizendo, a organização canadense respondeu dizendo que ia verificar essa condição, se teria alguma vaga remanescente. Depois de uma semana veio a resposta, né? E aí ela disse que ela tinha encontrado 2 vagas pro nosso perfil e que a partir dali então ela começaria um processo de seleção. Então ela queria fazer entrevistas com a gente, ela queria avaliar nosso currículo, enfim, entender um pouco mais do que qual era o nosso objetivo, qual era a nossa ideia vindo para o Canadá. Então tudo isso aconteceu e aí, resumindo essa parte, algumas semanas depois, ela respondeu de novo falando, olha, eu gostei do perfil de vocês, acho que vocês têm potencial para ter esse Work Permit e estão aprovados. Vamos fazer a aplicação então do Work Holiday Visa, que aí você começa a fazer a sua aplicação oficialmente. Então, eles nos forneceram uma carta e aí, basicamente, o resto a gente fez tudo sozinho, assim. Ela forneceu um manual, tirava as dúvidas, mas quem fez a aplicação fomos nós, né, Jonas? Eles não mexem com essa parte de aplicação de visto. E você deve estar pensando, afinal, então, quanto vocês pagaram por esse visto de trabalho para o Canadá de 1 ano? Para qualquer província, praticamente. Exatamente. Né? A gente não tem certeza sobre Quebec. Mas a gente pagou de um orçamento de $9.000 ou de 18, $15.000 canadenses nós dois. Isso. A gente pagou apenas $1.000 para ter 2 Work Permits dentro do Work Holiday Visa. Exatamente. E o mais incrível de tudo, não é necessário uma comprovação de proficiência do inglês, quer dizer, nem eu nem o Leandro precisávamos, ou a gente não fez, melhor dizendo, nenhuma proficiência de inglês, prova né? Para comprovar, apenas foi a entrevista, porque a gente consegue se comunicar. Isso. Leandro é avançado, eu sou intermediário. Outra questão é a comprovação financeira. Na hora que você está aplicando o visto, você não precisa comprovar absolutamente nenhum recurso. Só quando você está vindo para o Canadá, você precisa comprovar $2.500 para cada um, que é um recurso ali de... Exato. Você vai conseguir ficar um tempo até encontrar um emprego. Todas as informações que a gente está passando aqui são informações que elas são com base nos anos 2017 e 2018. Porque, obviamente... O programa muda muito. E a gente já está focado num outro programa, uma outra ideia. Então, a gente não tem as informações. Se você tem a dúvida se é essa idade, se é esse valor ou se não é, você tem que entrar no site. Aí você tem que fazer a sua parte. Mas isso tudo é com base na nossa aplicação que foi feita entre 2017 e 2018. E aplicar o Work Permit no consulado, né, canadense foi muito fácil, muito simples. A única burocracia... No consulado não, né? Aplicação online. Né? Online, né? Pro consulado. Enfim, a única burocracia foi porque eu morei na Espanha durante um ano, precisei ter um documento do antecedentes penais da Espanha, então eu tive que contratar uma advogada na Espanha para conseguir esse documento para mim, que nada consta, obviamente, e mandar pro Canadá. Isso. Mas assim, esse processo do Work Permit, né, a gente ficou muito ansioso, mas foi muito simples. Eu nem lembro quanto tempo durou, mas sei que durou menos de um mês a resposta. Enfim, eu não sei se tinha algum tipo de prioridade para esse tipo de categoria de aplicação, enfim, mas foi bem bacana, o processo foi super tranquilo, a gente fez o exame médico em Curitiba antecipado, no dia da aplicação a gente já tinha o exame, enfim, foi tudo bem tranquilo, e aí então recebemos a aprovação, e foi em maio de 2018, e a gente só então viajou para o Canadá em fevereiro de 2019. Para explicar para vocês que tudo isso aconteceu, a gente queria muito vir para o Canadá, mas não tinha um planejamento específico de datas, de prazo, não. Isso. Quando a gente viu que o Work Permit estava na nossa mão, a gente olhou um para o outro e disse, a gente precisa definir quando a gente vai. Mas como a gente vai? Porque a gente não tinha recursos específicos financeiros. Eu ainda estava trabalhando, então a gente meio que calculou, não, a gente precisa de 1 ano para juntar todo esse dinheiro, pensando também na demissão, né, no dinheiro que surge da demissão do FGTS, enfim, aquela coisa de brasileiro, que é um dinheiro que praticamente salvou a gente para vir para o Canadá. Então a gente recebeu o Work Permit e a gente tinha, a partir da data de emissão dele, um ano contando a partir dali para entrar no Canadá.
Então a gente recebeu em abril, né, de 2018 e a gente tinha até abril de 2019 para entrar. O que a gente fez foi definir uma data. Quando que eu ia parar de trabalhar, era janeiro. Quando que as coisas iam acontecer, então quando a gente poderia vir para o Canadá. Então a gente veio para o Canadá em fevereiro, por conta de uma parceria. A gente ficou em Toronto 2 semanas, entramos com visto de turismo, a gente tinha a nossa proposta de viagem naquele momento era turismo, a gente ficou 2 semanas no estado de Ontário, conhecemos amigos, enfim, aquela coisa toda que você já viu aqui no canal. E depois a gente veio para Vancouver, de Vancouver a gente veio para Whistler. O porquê que a gente veio para Whistler com Work Permit aberto de 1 ano é tema para outro vídeo, né? Pois é um outro vídeo, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Mas, basicamente, essa foi a nossa trajetória até conseguir o Work Holiday Visa. E falando assim, agora parece que foi fácil, mas, gente, foi um pouco, assim, eu diria que complicado, porque não tinham muitas informações. Até hoje não tem informações era muito nebuloso, claras. assim, a gente não... É uma área muito cinza, como a gente tava com muito medo de cair em golpe também, porque, né? Exatamente. E aí o legal foi conversando com essa organização canadense, que eu entendi um pouco mais do programa, porque a pessoa com quem nos auxiliou, ela foi muito bacana, muito então gentil. Ela explicou, porque eu sabia que tinha alguns amigos que sempre iam ou para Whistler ou para Toronto. Nunca viam pessoas indo para outros lugares. E eu perguntei para ela, eu falei, eu já vi pessoas no Brasil me dizendo que quando eles participam desse programa e tal... Só pode ir para essas duas cidades? Só pode ir para essas 2 cidades. O Work Permit ele é fechado com algum empregador, porque eu nunca ouvi dizer Work Permit fechado com cidade, né? Geralmente é com o empregador. E ela me disse, como assim? Não, é um Work Permit, Open Work Permit. Então isso provavelmente aconteceu porque a agência brasileira que comercializava tinha parcerias só nessas 2 cidades e... com escolas específicas, só fechava, né? Com elas, entendeu? Então, pelo que eu sei, assim, dando um update agora, pelo que eu sei, parece que essa agência brasileira não comercializa mais, parece que... uma outra agora, né? Parece que as organizações canadenses também não lidam mais diretamente com brasileiros e existe uma outra empresa que está no Canadá, mas que ela atende brasileiros latinos. Eu não tenho informações sobre isso. Mas se você tiver, compartilha com a gente, que a gente vai compartilhar com os outros seguidores. Exatamente. Mas, pra ser honesto, eu não acho que o Work Holiday Visa ele é um caminho viável se você é 100% brasileiro. Eu digo, se você não tem nenhuma nacionalidade hoje italiana, tá mais difícil, eu acho. Portuguesa, eu acho que ele tá um pouco mais difícil. Eu vejo que tem muitos brasileiros que têm cidadania italiana ou portuguesa. Então, o Work Holiday Visa ele funciona para essas 2 nacionalidades. Para Portugal muito bem, mas para Itália é só de 6 meses. A gente tem uma amiga italiana que veio e o Work Holiday Visa para Itália é só de 6 meses. Exato. Sem renovação, né? Mas acaba que já é alguma coisa, né? Talvez você consiga. Enfim, gente. É só para trazer uma informação extra aqui pro vídeo. Mas e para atualizar vocês justamente, porque exato. Vocês vêm perguntando, vocês estão fazendo o quê? Com que visto? É esse visto que a gente veio, mas não é esse visto que a gente tá agora. Isso. Então, e já mudou, né? Se você quiser entender um pouco mais por que a gente veio com esse visto, por que a gente escolheu o Whistler, como é que a gente tá aqui há 1 ano e meio. Isso. Cara, vale a pena. E, gente, não entenda também que a gente não comentou isso antes porque a gente não queria contar isso aqui no canal. Porque foi um furacão na nossa vida. Foi um furacão e também porque, assim... Eu acho que quando você liga a câmera aqui pra falar sobre isso, especialmente um programa como esse que não tem muitas informações claras, eu acho que você tem que ter responsabilidade pra falar, sabe? A gente não é a gente não comercializa, a gente não... o que a gente tá colocando aqui é puro e 100% aquilo que a gente viveu, experimentou e ponto final. Isso. Não significa que a gente tá recomendando, orientando, algo assim. Não é isso. Exato. É uma questão nossa, entendeu? A gente tá compartilhando com você essas informações do que aconteceu com a gente. E aí acho que você tem que ter responsabilidade em cima disso. Então, acho que por isso a gente... por isso e por todas as outras coisas que vocês vão entendendo que o nosso canal tá um pouquinho atrasado de vídeos, mas vocês vão perceber que as coisas mudaram. Né? A gente precisou focar porque a gente... Por que a gente escolheu Whistler? Por que trabalhar em hotel? A gente tinha 1 ano só de Work Permit, então a gente não poderia brincar nesse tempo. A gente não poderia passar férias. Tanto que a gente mal gastou com turismo aqui, a gente mal aproveitou como outras pessoas fazem no Work Holiday Visa. A gente não fez isso porque a gente tinha um objetivo, a gente precisava abraçar essa oportunidade que caiu assim no nosso colo e até porque vocês vão entender mais pra frente que nós não somos... nós não tínhamos uma condição, porque a gente contou com o nosso dinheiro, não com o dinheiro dos nossos pais, de ninguém mais, só com o nosso dinheiro. Sim. E com o nosso dinheiro, essa era a oportunidade que a gente tinha e a gente abraçou. Exatamente. E aqui estamos, mas não mais com o Work Holiday Visa, mas com outro tipo de visto que a gente vai contar muito em breve. A gente só tá fazendo esses vídeos e upando eles no canal
Pra atualizar vocês. Pra atualizar, porque a gente quer começar a falar sobre os outros tipos de outros vícios, outras coisas que aconteceram pra gente. Enfim, então continuem nos acompanhando aqui. Se você tiver alguma dúvida... Gente, se você tiver... Eu sei que provavelmente vai aparecer gente com dúvidas sobre o Equador Visa. Honestamente, eu não sei se a gente vai conseguir responder porque... Mas manda, né? Manda, a gente não sabe se a gente vai responder porque, como eu digo, é uma situação muito cinza, especialmente para brasileiros. Se você é de um país que faz parte do acordo, né, do Canadá com esses países, eu acho que no site é super claro. Quando se trata de países que não fazem parte, o site é super cinza. Então, eu não sei se a gente vai poder responder, já aviso aqui, mas se for alguma coisa que a gente saiba, a gente responde com o maior prazer, enfim. E é isso, gente. Até mais. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, viu? Tchau. Tchau.